Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre algo muito importante, como ser discípulo de Cristo. Então se você quer ser discípulo de Cristo, quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, esse vídeo é para você. Então a gente tem que entender aqui, o primeiro tópico é calculando o custo. A gente tem que entender que seguir a Jesus, seguir a Deus, não é algo superficial, não é algo bobo, simples ou feito de qualquer jeito. Em Lucas, Jesus vai falar sobre calcular os gastos, calcular os custos. Vamos entender o que fala aqui na palavra de Deus em Lucas 14. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular os custos, para ver se tem o suficiente para acabar? Então, o que a gente tem que entender, quando a gente vai construir uma casa, vamos pegar esse exemplo. Você tem que calcular o valor do milheiro de bloco, o valor do cimento, o valor da tinta que você vai pintar a casa, o valor da areia, da pedra, do pedreiro, do pintor, de tudo. Porque você tem que ver se vai conseguir terminar aquela casa, porque seria muito envergonhoso você começar uma casa e deixar pela metade e não terminar. As pessoas zombariam de você. Então a gente tem que sentar e ver se a gente vai conseguir começar aquela casa e não só começar, mas terminar. Então a gente acha que seguir a Jesus é algo muito simples, bobo, mas Jesus assimilou a uma construção, porque ele sabe que não é algo fácil seguir a ele. Então a gente tem que ver se a gente vai realmente aguentar o tranco, se a gente vai realmente conseguir começar e aguentar a jornada. Então, primeiro de tudo, a gente seguir a Jesus, a gente tem que calcular os gastos, os custos, para ver se a gente realmente vai conseguir. E outro ponto importante, para seguir a Jesus também, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Isso mesmo, a palavra dele fala que a gente tem que amar a ele mais que a nossa esposa, que nossos filhos, que nossos pais, que nossos irmãos, e que até mesmo mais que a nossa própria vida. Será que a gente está disposto a isso? É muito doido e engraçado, porque naquela época Jesus tinha muitas pessoas querendo seguir ele. Muitos se diziam discípulos de Jesus. Mas só quando Jesus dá esse exemplo, muitos não querem mais, porque Jesus está pedindo muita coisa. Jesus está pedindo mais do que a gente pode aguentar. Mas não é porque Jesus não queria aquelas pessoas seguindo ele. É porque ele queria realmente pessoas que estavam dispostas, pessoas que realmente iriam aguentar. Só que começou a sair um monte. E ele olhou para os discípulos e falou assim: será que vocês também vão sair? Vão ir junto com eles? Só que os discípulos falaram o quê? Não, mestre, a gente vai seguir você até o final. A gente está junto com você, porque a nossa recompensa não é aqui na terra. Nossa recompensa é lá no céu, é eterna. E é isso que a gente tem que entender. Porque aqueles caras, os que saíram, eles queriam Jesus aqui na terra, para ter uma vida boa aqui na terra. Porque Jesus provia alimento para eles, podia ajudar eles. Então eles queriam milagres, eles queriam somente alimento aqui na terra. Mas o foco de Jesus não é aqui na terra apenas, é no céu. A prioridade é eterna no céu. Então a gente, para seguir Jesus, a gente não pode ficar focando em pensar em nós mesmos, ser egoísta e querer apenas uma vida boa aqui na terra e não focar nos altos, focar no céu, porque a prioridade de Jesus, a prioridade de Deus é nos altos, é nos céus. Então antes de ser discípulo de Cristo, a gente tem que calcular os riscos. Será que a gente está disposto? Porque às vezes a gente acha que vai ter menos problemas. E muitas vezes a gente vai ter mais problemas do que não sendo discípulo de Cristo. Mas a diferença é que a gente tem o solucionador do problema, que é Jesus. E quando a gente não está com ele, a gente não tem quem soluciona os problemas. É só problemas. Mas a gente entende também que estando com Jesus, a nossa recompensa maior não é aqui na terra, é no céu. E é isso que importa. Quando o apóstolo Paulo sofreu, passou por lutas, por perseguições e prisões, ele entendia que apesar de estar sofrendo aqui, ele ia estar lá na glória com o Senhor Jesus. E é isso que tem que valer a pena para a gente ser discípulo de Cristo. E esse é o chamado para todos cristãos ser discípulos de Cristo. Quem se torna cristão tem que ser um discípulo de Cristo. Mas a gente tem que calcular os riscos, os gastos antes de tudo. Então esse é o primeiro ponto. Será que a gente está disposto a fazer tudo isso? A calcular os gastos, os custos e deixar tudo por Jesus, amar ele em primeiro lugar e colocar ele em primeiro lugar na nossa vida? Então essa é a primeira pergunta e vamos para o próximo tópico. E o segundo tópico é negar a si mesmo. Jesus vai falar em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o que isso quer dizer? Que Deus vai ser a prioridade. Jesus vai estar em primeiro lugar. Primeiramente, as coisas dos altos, as coisas do reino. Então, a gente tem que entender se a gente está disposto a isso. Eu falei um pouco sobre o primeiro tópico, sobre isso, né? Então, a gente está só complementando aqui o segundo tópico que encaixa junto com o primeiro. É negar a si mesmo. A gente tem que tomar nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo, deixar tudo. Quando ele pega Mateus, que era um cobrador de impostos, e fala, siga-me. Mateus tinha uma condição muito boa, porque ele era cobrador de impostos. Era um cargo muito bom naquela época. E mesmo assim, ele deixou tudo por Jesus. Então, será que a gente está disposto a deixar a nossa vida? Não estou falando que você deixar de trabalhar, deixar sua família de lado, deixar suas coisas. Não, mas tem que entender que primeiramente é Deus. E você vai fazer a vontade dele.
O jogo funciona do jeito dele, porque ele é o Senhor, ele é o mestre, a gente está seguindo o mestre, então a gente está disposto a fazer a vontade dele. E é muito bom que eu vi esses dias que o evangelho ele se molda a nós, a gente tem que se moldar ao evangelho. Então quando a gente vira seguidor de Cristo, a gente tem que estar disposto a moldar a conforme a vontade do Pai. Então a gente vai entender que a partir de hoje a gente faz a vontade dele e não a nossa. Então se a gente quer ser discípulo dele, a gente tem que estar disposto a fazer isso. Então o segundo tópico fecha aí. O terceiro tópico aqui é tomar a cruz diariamente. Então é importante pegar isso porque eles falam assim, toma sua cruz todos os dias e siga-me. Então não é apenas um dia, não é apenas no começo. Você vai se esforçar, você vai fazer a vontade do Pai e depois de uns dias, depois de um tempo, você vai fazer do seu jeito. Você vai começar a fazer o que você quer. Aí começa a voltar no primeiro tópico, que fala sobre calcular os custos. Você lembra que você tem que começar a construção e terminar? Então com Cristo também é assim. Não adianta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no começo, você fazer tudo certinho e depois começar a desandar. Começar a fazer as coisas do seu jeito. Então você tem que entender, quando você vira seguidor de Cristo, as coisas do jeito dele. O jogo é ele que manda, não é você. Então é igual um filho recém-nascido, uma criança pequena. Ele faz tudo o que o pai quer, porque ele não tem controle de nada. Então quando você vira seguidor de Cristo, você tem que entender que você não tem controle de nada. Quem tem controle é o Pai. E você sabe que fazer isso é o melhor para você, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então seguidor de Cristo é uma honra, é um privilégio, porque a gente vai estar seguindo o Todo-Poderoso, o nosso Pai, que sabe o que é melhor para a gente. O quarto passo e tópico, o penúltimo, é seguir obediência. Obediência. A gente vai ler aqui em João 14:15 o que fala. Jesus afirma, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então a gente tem que entender que o discipulado não é apenas sentimento, não é apenas você sentir que está bem, uma emoção, não sei. Mas muito pelo contrário, é mais ação, você agir. Então você tem que agir em ações, obediência. Você tem que obedecer. E você não obedece só apenas em falar. É bom, um ótimo exemplo que tem 2 filhos, um filho obediente e um filho não obediente. Mas vamos olhar que o pai fala assim pro filho, filho, vai ali para mim. O filho fala, tá bom pai, e não vai. Aí outro filho fala que não vai, mas ele acaba indo. Então qual filho que foi obediente? Qual filho que agradou mais o pai? O que falou que ia e não acabou indo, porque ele foi desobediente? Ou o filho que falou que não ia? De começo pode ter desagradado, mas no fim de tudo ele acabou indo, porque ele fez a vontade do pai. Então a gente tem que entender que a vontade do pai às vezes não vai agradar a gente. Às vezes é algo que a gente não quer fazer, mas por obediência a gente tem que fazer. Porque a gente sabe que ser obediente é isso. Não é apenas você gostar do que o pai está pedindo, mas fazer a vontade dele. Então o quarto tópico é a obediência. Se não tiver obediência, não tem como ser discípulo de Cristo. Porque ele fala, vai e você tem que ir. Ele fala, vem cá, filho, você tem que vir. E faz isso, tem que fazer. Porque sabe que no fim de tudo, mesmo que você não goste, não ache agradável, de começo, vai ser o melhor para você e vai ser a vontade dele. Então a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo que ele quer que a gente faça, com certeza vai ser o melhor pra gente. E agradar o Pai não tem coisa melhor que isso. É um prazer. Então a gente tem que saber que tudo que a gente fizer como discípulo de Cristo vai ser uma honra. E mesmo que aqui na Terra pareça algo difícil, algo complicado e traga um sofrimento, é muito bom pegar o exemplo de apóstolo Paulo, que sofreu muito aqui pelo Evangelho, os discípulos sofreram muito aqui, mas a Bíblia fala que eles estavam alegres, porque eles sabiam que eles iam morar no céu, e a recompensa era lá. Então, a palavra de Deus sobre ser discípulo é mais a gente negar a si mesmo, a gente deixar nossas vontades de lado e começar a fazer a vontade do Pai. A gente ser menos egoísta, pensar mais em nós. Muitas pessoas acham que ser cristão, ser discípulo, é ter uma vida maravilhosamente aqui na Terra. E não é assim. É que nem eu falei, você vai ter mais problema do que antes de seguir a Cristo. Mas você sabe que agora você tem Jesus, e isso é o suficiente. Então, quando você deixa de lado as suas vontades, os seus prioridades, e começa a priorizar Cristo, sua vida começa a ser de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Então, ser discípulo de Cristo é algo que vai muito além do que a gente possa imaginar. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre o que é ser discípulo de Cristo e que vocês ainda queiram ser discípulo de Cristo. E entendo também que não é fácil. Quero que vocês calculam o custo, o risco de seguir a Cristo. Mas eu quero que no fim de tudo vocês acabem seguindo a Jesus, porque não tem coisa melhor. E que além de seguir a Cristo, vocês também façam discípulos. Porque a palavra de Deus fala para a gente sair por aí fazendo discípulos em todas as nações, aonde a gente conseguir. Então, além de ser discípulo de Cristo, quero que você comece hoje, se tornando alguém discípulo de Cristo também, ajudando alguém a se tornar discípulo de Cristo, falando sobre o que você aprendeu nesse vídeo, ou indicando esse vídeo, compartilhando esse canal com alguém, porque quando você, além de aprender, ajuda outra pessoa a aprender, você é mais ainda um discípulo de Cristo, está fazendo mais ainda a vontade do Pai, porque você não está pensando só em você, está pensando no próximo. E ser discípulo de Cristo também é pensar no próximo, é amar o próximo, é seguir os passo a passo de Jesus. E ele fez o quê? Ele pensava no próximo. Além de toda a glória que ele tinha, que ele veio do céu, ele veio aqui para servir e não para ser servido. E ser discípulo de Cristo é ter humildade em servir e não ser servido. É deixar o ego de lado e não achar que a gente é superior a ninguém.